Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vamos falar sobre fé. Forte, né? Mas é necessário para a gente aplicar isso no dia a dia da vida da gente. Abraão, como o maior exemplo para a gente colocar na nossa vida. Romanos 4, 20 ao 25. Lembrando que o devocional ele é feito para colocarmos a prática diariamente na nossa vida. E todos os devocionais que eu faço, eu peço entendimento para que o Espírito Santo fale comigo. Então vamos lá? Romanos 4, 20 ao 25. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu a glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele, viu? Exemplo. As escrituras dizem, que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos para crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Forte, né? Vamos lá. Promessa de Abraão. Qual era a promessa de Abraão? A mais importante foi feita a aliança. Aonde que entra isso? Deus prometeu para ele que ele seria pai de nações e sua descendência seria numerosas, independente das circunstâncias que houvesse. E qual que era a circunstância maior para ele naquela época? A dúvida. Por quê? Pela idade que ele tinha. Ele já era mais velho, aproximadamente 75 anos e Sara 65. A dúvida, a incerteza, por quê? Nossa, eu com 75, Sara com 65, quem é que vai gerar muitos filhos? Porém, ele se manteve firme, crendo, obrigado, eu recebo, crendo que ia acontecer na vida dele, essa promessa que foi dada por Deus. Então ele se manteve fidelidade e obediência para viver o que Deus tinha separado para ele. Ele manteve firme, constância assim total. Deus o escolheu. Por isso ele foi obediente a ele, a Deus. Ele confiava plenamente em Deus, porque Deus o escolheu. Em Gênesis 15:6, fala a respeito sobre isso, que ele foi escolhido por Deus. Vamos lá? Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Outro também que vai reforçar isso, Romanos 4, 3. Aqui, ó. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi escolhido por Deus. Abraão é um exemplo total de confiança, fidelidade,
obediência, fé, que as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então nós devemos ser como Abraão, manter fidelidade total no Senhor, que Ele vai cumprir as promessas na nossa vida. No capítulo 25, descreve que Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele quem? Jesus. Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós. Nós merecia? Merecia. Ele merecia? Ele não. Porque ele não tinha nenhum pecado. Nós temos. E ele pagou o preço por nós. Para vocês entenderem, é como se você estivesse devendo alguém uma dívida enorme. Literalmente, devendo horrores. E alguém fala assim, pode deixar que eu pago. Aí a pessoa, não, mas tá devendo muito. Aí a pessoa fala, eu pago. Ah, mas tá devendo isso. Não, eu pago. Eu quero que essa pessoa vive uma vida livre, sem dívida nenhuma. Recomeça do zero. Foi assim que Jesus fez conosco. Ele fez assim conosco. Ele literalmente pagou todas as nossas dívidas para nós recomeçarmos. Deus nos ama. E Ele quer o melhor por nós. E Ele enviou o seu Filho para pagar o preço por nós. E Ele deu Abraão como exemplo de fidelidade, confiança. Forte, né? Então devemos ter confiança em Deus, independente da circunstância, do que acontecer. Devemos ter fé em Deus, em tudo, literalmente em tudo. Confiar na promessa que Deus fez por nós. Nós somos escolhidos do Senhor e Ele fez promessa por nós. Ele enviou seu Filho para nos dar a justiça, para nos dar o caminho novo. Precisamos ter esperança, persistência e oração. A paciência entra nas promessas que Deus fez pra gente. A esperança no que virá de melhor. E a oração em agradecimento por Ele ter enviado o Filho dele para nos salvar. Então, nossos olhos, aonde que ele tem que estar? Focado na promessa do Senhor. Devemos literalmente manter olhos fixos no que o Senhor tem para nos dar. Nossa fé, ela foi creditada na justiça, assim como foi para Abraão. Jesus, ele morreu por nós. Reviveu, acertando todas as contas. Todas as contas. Literalmente todas. Então devemos reconhecer que a nossa fé em Jesus vai nos tornar justo diante de Deus e nos dá a esperança da vida eterna, a nossa salvação, porque essa é a nossa maior promessa. Diariamente a gente tem que viver uma vida grata e servindo a Deus, porque nós somos amados por Ele e Ele nos capacita com a tua graça. Tá vendo? Ele mandou o Filho dele na terra. Ele foi atentado.
ele manteve fidelidade com o Senhor, assim como Abraão manteve, e pagou o nosso preço. Pagou por nós. Jesus morreu por nós, por causa dos nossos erros. Mas ele foi ressuscitado. Nessa morte e ressurreição, nossos pecados foram perdoados. Então, o que te impede de reconhecer a soberania de Deus em sua vida? Por que você não pode confiar em Deus e descansar em Deus, ter uma fé inabalável como Abraão teve? Ele confiou que Deus ia dar a promessa que tinha prometido a ele. Vamos ser mais gratos pela obra que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Ele morreu por nós, para a gente viver na justiça, a justiça pela fé, viver de acordo com os princípios do Senhor em nós. Quais que são os princípios do reino de Deus? São os mandamentos. Aplicar diariamente os mandamentos na nossa vida. Então, vamos ser como Abraão, homens e mulheres de fé. Vamos focar na promessa de Deus na nossa vida. Vamos viver sobre a justiça do Senhor. Porque Jesus veio e pagou o preço. Então nós temos que ser o mínimo justo e viver pela fé. Que tal hoje, vocês começar a descansar no Senhor e ter a fé que Abraão teve? Porque nós somos escolhidos do Senhor. Ele já escolheu, ele já deu a promessa pra gente. A gente só tem que descansar e confiar. Então hoje eu te faço um apelo, eu te faço um convite. Confia no Senhor, espera no Senhor e mantenha este propósito. Fixa os teus olhos na esperança de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, amado Pai, obrigada por enviar o teu Filho e pagar o preço por nós. Obrigada por nos purificar e nos fazer limpos. Senhor, queremos ser como Abraão, ter a fé inabalável, independente da circunstância que aparecer. Queremos manter olhos fixados na promessa que o Senhor fez para a nossa vida. Queremos viver conforme o princípio do reino do Senhor. Então nos capacita. Envia o Espírito Santo sobre a nossa vida e nos dá esse direcionamento, porque queremos viver para a tua glória. Queremos receber aquilo que vem de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por enviar o seu Filho. Obrigada. Obrigada, Senhor. Jesus, obrigada por morrer por nós. Obrigada, Senhor Jesus, por pagar o preço por nós. Obrigada por enviar o Espírito Santo para nos mostrar o caminho pelo qual devemos exercer a fé de Abraão. Então, coloca isso nos nossos corações, porque queremos viver como Abraão e sermos escolhidos diariamente pelo Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.